Bom dia, pessoal! Tudo lindo com vocês? E hoje, que dia maravilhoso, né? Hoje é dia dos professores, então eu quero parabenizar você, professor, que está aí. Poxa, que bacana! Hoje é o nosso dia, parabéns para nós! Kaique, querido, bom dia! Olá, bom dia! Hoje estou aqui e agradeço também a companhia da professora Doane. Meu sinal, como você lembrar, é esse. Muito obrigado por estar aqui. Pode começar, professora. Que delícia! Vamos começar! Gente, hoje eu quero agradecer ao intérprete que está dando a voz para o Kaique, o Moésio. Amigo, valeu! Valeu pelo trabalho. Infelizmente, a querida Karina hoje ela não estará com a gente, mas o Moésio estará fazendo a voz do Kaique. Obrigada, querido. Obrigada, equipe de intérpretes que estão aí na telinha também. Valeu! A gente tem contato com a professora Fernanda, queria dar um bom dia para ela. Ela me ouve? Ainda não? Não tem problema. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar com a professora Fernanda, que está lá no chat, cuidando aí do nosso chat para hoje, ok? Vamos lá, Tchutchu? Slide na tela, por favor. Sim, olha lá. Bem-vindo ao Vivências em Libras, para além da língua. E o tema de hoje, o que é cultura surda? Próximo slide, por favor, Tchutchu. Qual o objetivo da nossa aula, gente? Claro, provocar nos alunos a reflexão. Mas, também provocar nos professores, tá? O que é cultura surda? Aí sim, hein? Vocês já ouviram falar sobre cultura surda? Pois é, na aula de hoje é sobre isso que a gente vai conversar, ok? Próximo slide, por favor, Tchutchu. Sim, e as competências socioemocionais de hoje: empatia, colaboração, responsabilidade e cidadania. Aí sim, hein? Gente, a nossa aula ela é sempre voltada para atender aí os alunos, tá? Mas contando também com a participação dos professores. Então, pessoal, fiquem à vontade para participar bastante, ok? Bom, continuando, slide na tela, por favor, Tchutchu. Isso, na minha opinião... Bom, vamos lá. Quero saber a sua opinião, meu povo. E aí, cultura surda existe? Coloca no chat pra gente esta informação. Existe ou não existe? O que você entende sobre cultura surda? Vambora? Vamos participar? Um minutinho, por favor. Voltamos! E eu quero já chamar a professora Fernanda. Querida, você me ouve, Tchutchu? Bom dia, professora. Bom dia, Tchutchu. Tá me ouvindo? Ouço sim, que Feliz prazer. Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores para nós, amiga. E viu, muito obrigada por participar da nossa aula. Ai, delícia. Eu que agradeço o convite. Bastante gente participando aqui. A pergunta que você fez, a Procélia disse, da Escola Estadual Batista Douto, disse que sim. Pro Rosana falou que sim. Foi o Isaac que disse, do aluno dela. Sim. A Lívia, aluna da Pro Ivone, disse que sim. E Pro José Ribeiro disse que sim. Nossa, tá todo mundo dizendo que sim, sim, sim. Existe. Existe?
Uau, é isso mesmo! Olha que bacana, né? Os alunos, os professores que estão acompanhando aí as eletivas já perceberam. Então, a gente faz essas perguntas assim, mas a grande maioria já até sabe responder. Isso é muito bacana. Sim, gente, ela existe, né? Slide na tela, Tchutchu, por favor. Isso! Vamos começar essa conversa pelo começo, ok? Vamos lá! Então, o que é cultura? Cultura são os comportamentos, as tradições e os conhecimentos de um grupo social. Quer ver alguns exemplos, meu povo? As vestimentas, as músicas, as danças, as comidas típicas, as religiões, dentre outras. Ou seja, tudo que a gente se envolve num comportamento é considerado, então, cultura, ok? Próximo slide na tela, por favor, Tchutchu. E a língua, né? O que seria essa língua, então? A língua é cultura, gente? É representação cultural? Claro que é sim. Na verdade, a língua, ela é representação máxima de uma cultura. E isso é muito bacana. Então, toda vez que a gente falar em bilinguismo, a gente pode e deve sim falar em biculturalismo. Uma língua, uma cultura. Duas línguas, duas culturas. E é super importante a gente considerar essa questão cultural, ok? Slide na tela, Tchutchu, por favor. E aqui, gente, ainda falando de língua, é preciso considerar também os regionalismos, tá? Porque até nós aqui que falamos português, nós usamos palavras aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, diferente, por vezes, das pessoas que falam lá no Nordeste, que falam no Sul, né? Tem palavras diferentes e aí entra o regionalismo, que já é também uma outra questão cultural e que precisa ser respeitada. Combinado? Perfeito! Agora sim, slide na tela, Tchutchu, por favor. Em terras brasileiras, vamos pensar aqui na nossa cultura brasileira, gente. Então eu tenho aqui, ó, um ponto-chave da nossa cultura brasileira. A diversidade de povos, isso sim, nossa, é muito... representa demais a nossa cultura, a diversidade de povos. Mas também a gente tem aí o tal jeitinho brasileiro, ora muito positivo, né? Ora nem tanto esse tal jeitinho brasileiro, certo? Slide na tela, Tchutchu, por favor. Porque eu quero a interação de vocês nesse momento, né? Vamos lá, no chat, gente, que tal você escrever pra gente algo cultural brasileiro? Escreva aí o que você percebe que tem na nossa cultura brasileira, ok? Um minutinho, vamos lá! Voltamos! Professora Fernanda, querida, e aí, como estão as interações no nosso chat? Muito legal, ó. O pessoal está dizendo assim, pro Júlio César, culinária. Pro José, o carnaval, a capoeira. Pro Rosana, o Isaac, disse feijoada. Delícia! A pro Elizabeth, da Escola Estadual Antônio Lisboa, o sexto C, respondeu folclore. E aí? Isso, boa! Pessoal, é isso mesmo.
Tudo isso que vocês falaram representam sim a nossa cultura, né? E quer mais uma coisa gostosa? Gente, o brigadeiro, ele é nosso. Quem não, né? Quem nunca? Quem não gosta de um bom brigadeiro, assim? Ótimo, assim como foi falado a feijoada, por que não, né? Também aí o brigadeiro, delícia. Obrigada pelas participações, viu, pessoal? Bacana. Slide na tela, Tchutchu, por favor. Ah lá, em terras brasileiras ainda. Gente, as influências na nossa cultura brasileira, tá? Nós recebemos, então, influência europeia, influência indígena e também a influência africana. Então, a nossa cultura brasileira, ela é formada também aí por conta de todas essas influências, ok? Importante a gente gravar isso, porque nós somos um pouquinho deles também e aí o respeito tem que ser mútuo. Ótimo? Slide na tela, Tchutchu, por favor. Sim, sim. Próximo. Aê! Cultura brasileira é única? Será mesmo que a gente tem só uma cultura brasileira? Vamos pensar aqui, gente, ó. Olha aqui no slide quantas opções eu coloquei para vocês, tá? Então a gente tem aqui, ó, a cultura popular, a cultura nortista, a cultura nordestina, cultura sertaneja, cultura do centro-oeste, cultura sulista, o nosso folclore brasileiro e aqui, gente, a cultura surda também. Eu acrescentei aqui a cultura surda porque é o que a nossa aula hoje está falando sobre isso, né? Então a gente pensa em cultura brasileira, a gente acha que é uma, mas na verdade a cultura brasileira ela é formada de muitas outras culturas específicas aí das regiões do nosso país, que é enorme, né? Olha que bacana saber disso, ok? Slide na tela, Tchutchu, por favor. Sim, ah lá, em terras brasileiras, vamos lá, na sua opinião, gente, dessas culturas que a gente tem conversado, na sua opinião, qual cultura é a melhor? Fala pra mim, um minutinho lá no chat, por favor. Voltamos! Muitas interações hoje, hein, gente? Professora Fernanda, fala pra gente, como estamos aí no chat? Muito legal as respostas. Ó, pro Marcelo falou todas. A Pro Ivone, da Escola Estadual José Chalup, em Itapeli, diz que é indígena. Pro Cláudio diz que cultura é cultura. Todas são, né? E a Pro Rosana falou, ó, todas as culturas se entrelaçam. Não há comparação. A Pro Elizabeth, da Escola Estadual Antônio Lisboa, todas. Não existe uma em especial. Muito legal, viu? Isso mesmo, pessoal, é bem por aí. Todas as culturas são importantes e sim, estão todas entrelaçadas e que bacana que a gente já consegue perceber isso, né? Muito, muito bom. Parabéns aí por todas as interações no chat. Obrigada, pessoal. Tchutchu, slide na tela, por favor. Sim, vamos lá. Então, o que é cultura surda? Já que a gente tem falado aí, a gente já entendeu o que é a cultura, vamos conhecer com mais propriedade o que é, então, a cultura surda. Gente, é o modo do sujeito surdo perceber o mundo por meio das suas experiências visuais, tá?
É isso então, a cultura surda não é aquele sujeito que não ouve, mas é aquele sujeito que vivencia o mundo de uma outra maneira, por experiências visuais, ok? Próximo slide, por favor. Principais elementos da cultura surda são as artes visuais, as associações e organizações de surdo, a comunidade surda, a família, também a questão linguística da própria língua, né? No caso a Libras e todo o seu regionalismo. Também temos a literatura surda, e isso nem todo mundo sabe, né? Mas sim, existe a literatura surda, sim. E também a visualidade, que é a maneira na qual a pessoa surda vivencia o mundo. Ok? Perfeito? Slide na tela, tchutchu, por favor. Importante saber, pessoal, a cultura, ela é compartilhada, tá? Então, a cultura, ela acontece assim por meio mesmo dessas trocas na sociedade, tá? Então, a cultura é importante a gente sempre ter isso em mente, dessa troca cultural, ok? E claro, gente, agora é hora da nossa hora favorita, né? Coloca o slide na tela, tchutchu, só para marcar, ok? Momento de aula prática. Kaique, tchutchu, partiu? Vamos trabalhar um pouquinho? Hoje você é professor. Muito bem, agora vamos comigo que vamos aqui ensinar para vocês, né? Bom dia para a gente poder aprender a questão dos números. Vamos lá para a gente poder começar agora. Então, o sinal do número, que eu posso ensinar para vocês, a configuração correta da mão. Fechada, número, a posição, essa posição correta, começando. Esse aqui é o número 0. Olha só o formato, como que vocês devem fazer a configuração correta. Esse é o número 1. Assim, olha só a posição correta. Isso, apenas esse formato. 2, 3, 4, 5. Vejam, perceba a diferença. Esse é o 5. É assim que se faz o 5 na língua de sinais. 6, 7. Olhem só o 7, abrindo a mão, depois 8, fechando, abrindo e fechando a mão. O certo é assim, balançando 8. Agora, vejam só, percebam a diferença. 6, que nós temos naquela hora, agora o 9. Vocês vão colocar para baixo, virar para baixo, polegar para baixo. Agora o 10. O 10. Podem também, podem ser feitos dessa forma. Esse jeito também é aceitável. 11. Um instantinho, desculpe. Agora sim, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e esse 20. Ou, se preferirem também, podem fazer nesse formato, nessa configuração também. Tanto um como o outro é aceitável. Aqui é o número 30. 13, o 0, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90. Podem também, pode ser permitido também, se vocês acharem, pode fazer dessa forma, o número 100, pode ir direto, 100, fica mais fácil, né? Pode ir direto, colocar diretamente, precisa fazer pausadamente, 100, 300, 200, 300, 400, 500, e assim segue o mesmo formato, 600, 700, 800, 900, 1000. Podem também ficar mais fácil, vai usar dessa forma, 1000. Isso é o que eu tinha para transmitir para vocês. Muito obrigado. Voltando para a professora Doane. Eu tenho uma pergunta para o Kaique, porque todo mundo me pergunta isso, né? Então, eu quero perguntar para ele assim, e quando o número se repete? Por exemplo, 55. Como é que a gente faz esse número? Então, nesse caso, 55, por exemplo, o que pode ser feito? 55, depois fazer espaçado? Não, faz direto. Coloca 55, já vai entender que é o 55.
Por exemplo, se colocar 55, é um jeito, né? Pode ser feita essa configuração, ela também é aceitável. Pode colocar já diretamente, que vai ficar fácil de compreender. Ai, que ótimo! Obrigada, Kaique, por mais esse ensinamento. Obrigada mesmo. E aí, pessoal, vocês conseguiram treinar? Podem assistir a aula de novo, né? Um pouco mais devagar para aprender bastante. Combinado? Slide na tela, tchutchu, por favor. Sim, vamos então escolher o tema da aula prática para a próxima aula, certo? Ajude a gente aí então na escolha do tema. Pegando a minha cola aqui, ó, nós temos 3 opções, ok? E aí vocês colocam no chat, por favor, aquela que você quer aprender na próxima aula, combinado? Nós temos 3. Ó, vamos lá. Dias da semana e meses, material escolar e animais. Qual dos 3 você quer aprender na próxima aula? Vamos lá, 1 minutinho. Voltamos! Pro Fernanda, o que o pessoal colocou no chat para a nossa próxima aula? Ó, o pessoal tá difícil, vamos ter que desempatar aqui. Pro Elizabeth, animais. Pro Rosana, dia da semana e meses. Pro Josi, materiais escolares. Pro Regiane, material escolar. Pro Isa, semana e meses. Pro Rosana, material escolar. E pro Ivone, semana e meses. E agora, como que a gente desempata isso? Nossa, está empatado? Às vezes acontece mesmo. É muito legal, né? Vamos fazer assim. Quem colocar agora a última resposta é a que vai valer. Vamos ver quem tem aí agilidade para escrever no nosso chat. Última resposta, vamos ver. Bom, a última resposta que eu tenho aqui é do Procégio, material escolar. Ok, ganhou! Então, para desempatar aí, na próxima aula nós teremos o tema material escolar, ok? Gente, obrigada pelas participações, obrigada mesmo. Tchutchu, slide na tela, por favor. Sim, a aula de Libras também tem desafios. Vamos lá? 2 propostas para vocês. Na primeira proposta, tire fotos ou faça um vídeo de algum elemento cultural da sua região. Você pode postar e marcar @sala8doane. Este é o meu Instagram, tá, pessoal? E aí ali a gente consegue conversar, ter mais interações, já que o nosso tempo aqui é curto, ok? Na segunda proposta, nós temos grave um vídeo praticando os sinais estudados na nossa aula. Não há necessidade de apresentar todos os sinais que o Kaique ensinou, ok? Você pode postar e marcar também aí o meu Instagram, @sala8doane, que eu faço questão de interagir com vocês, repostar e ali a gente conversar, tá bom? Não precisa ser todos os sinais não, tá, gente? Porque são muitos, né? Pode aí escolher alguns sinais e fazer um vídeo bem bacana. Combinado? Próximo slide, por favor, tchutchu. Sim, agora a nossa bibliografia. Gesser Aldrey, Libras. Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. Parábola 2009. E agora, como mensagem final, eu gosto muito quero conversar com vocês sobre essa mensagem final. Coloca o slide na tela. Isso, perfeito, ótimo. Cultura merece respeito. É isso aí, pessoal. Então,
a gente viu hoje na nossa aula, né, as diversas culturas brasileiras. Dentro da cultura brasileira, né, nós conseguimos acompanhar aí toda a influência que a cultura brasileira recebeu e também conversamos da importância de todas elas. E que não tem cultura melhor ou pior, mas todas são importantes, claro, e merecem o nosso respeito, ok? Pessoal, eu vou pedir para vocês avaliarem a nossa aula de hoje. Slide na tela, Tchutchu, por favor. Porque quanto mais vocês avaliam a nossa aula, melhor, tá? A gente fica assim, podendo melhorar, mudar as estratégias da nossa aula, porque a gente quer, claro, atender vocês, ok? Sim. Gente, muito obrigada pela participação de hoje, obrigada, querido intérpretes, obrigada, Kaique. Pro Fernanda, muito obrigada por estar comigo aqui, né, com a gente no dia de hoje. Alunos, muito obrigada. Professores, que dia lindo, que o seu dia seja ainda melhor, porque sim, hoje é o nosso dia. Valeu, pessoal, beijo, até a próxima!